Pesquisa divulgada pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, revela que grande parte da população nos dias de hoje convive com dores nas costas ou as dores crônicas, especialmente as donas de casa. Esse pode ser o resultado de má postura ou inatividade física. Mas como aliviar essas dores ou mesmo evitá-las no nosso dia a dia? É o que nós vamos saber agora com os esclarecimentos do Dr. Rodrigo Fortes, fisioterapeuta, acupunturista e mestre em ortopedia pela Universidade de São Paulo, USP. Dr. Rodrigo, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, sempre à disposição. Primeiro, quais são as causas das dores nas costas? Geralmente uma dor, ela nasce por uma sequência de microtraumas. Então são pequeninos traumas repetidos ao longo do tempo. Essa dor, se ela tem menos de 3 meses de duração, nós dizemos que essa dor é aguda. Se ela tem mais de 3 meses, nós chamamos essa dor de crônica, chamada dor crônica, conhecida por todos. Em sua grande maioria, quando não são sanados esses microtraumas a tempo, a somatória desses pequeninos traumatismos levam a um quadro de macrotrauma, uma doença. Aí nós temos inúmeras doenças que podem ser geradas na coluna, desde os desgastes discais, que a gente chama, são as protusões de disco, as famosas hérnias de disco, que promovem pinçamento dos nervos da coluna e assim inflamam esses nervos, produzindo dor, como as dores também originadas por desvios posturais, que é um grande vilão da coluna hoje. Eu poderia te dizer que quase que todas as dores geradas numa coluna por microtraumas, esses microtraumas muitas vezes são potencializados pelo desvio da postura, pelo desvio do eixo da coluna, ou seja, a coluna torta. Então todos esses mecanismos complexos que envolvem a dor têm que ser tratados a tempo para que não se desenvolva uma dor aguda ou crônica. Certo, e quais são os sintomas dessas dores? As dores na coluna, elas são divididas em sintomas locais, onde nós dizemos que não há um fenômeno chamado neuropatia. Então não há o adoecimento do nervo, não é afetado a estrutura do nervo. Porque o que é a coluna? A coluna é um eixo de transmissão, ela dentro dela ela guarda a medula, que é o eixo de transmissão dos impulsos elétricos que são gerados no cérebro para o corpo e para os órgãos. Então, a medula ela pode ser afetada pelo desvio da coluna, os nervos que saem dessa medula podem ser afetados pelo desvio, pelo posicionamento inadequado desses ossos, pode ser afetado por um bico de papagaio, que é uma calcificaçãozinha que fica espetando o nervo, pode ser gerada por uma compressão de um disco que saiu do lugar e impactou em cima do nervo. Quando há a impactação de alguma dessas estruturas sobre o nervo adoece. Então há um processo inflamatório que nós chamamos de neurite, e é uma neuropatia. Quando há a neuropatia, que é essa compressão nervosa e é o comprometimento do nervo, nós temos quadros característicos de formigamento, de choque nos membros, irradiando para a perna ou para os braços. Nós temos quadro que parece que a perna ou o braço fica quente, parece que fica frio. Então, todos esses sintomas gerados pela alteração da sensibilidade, nós dizemos que é em função desse adoecimento do nervo. Agora, as dores também podem ser locais, sem acometimento nervoso, sem acometimento do nervo que sai de dentro da coluna. Quando não temos esse acometimento do nervo, nós temos o que nós chamamos de lombalgias puras, quando essa dor é na coluna lombar. Quando é na cervical, na região de cima do ombro, nos músculos que ficam doloridos, nós temos as cervicalgias puras, ou seja, não afeta os nervos da coluna, e sim a estrutura muscular somente. As dores crônicas, elas afetam pessoas de qualquer idade? Muitas vezes, as pessoas acham que os mais afetados são os da terceira idade. E não é uma grande verdade nos dias de hoje. Essa epidemiologia, ou seja, o público que é afetado por esse tipo de dor, hoje em dia mudou. A faixa economicamente ativa,
é aquela pessoa que ainda está produzindo, que está trabalhando devido ao ritmo intenso de trabalho hoje em dia. A falta de descanso, excesso de correria, a falta de atividade física. Então, esse grupo é o grupo mais atacado por dores na coluna hoje em dia. Sendo esse sintoma, o sintoma que mais gera causas de aposentadoria por invalidez hoje, junto ao INSS. Essa população hoje é a população mais afetada, porém nós podemos observar quadros de dores em crianças já, por falta de movimento e excesso de peso também. Isso aumenta a incidência de desvio postural, aumenta a compressão sobre os nervos. A meia-idade, que é a idade produtiva, e a terceira idade em função do desgaste mesmo das articulações, e isso, um maior desgaste ou menor desgaste, vai depender daquilo que a pessoa fez ao longo da vida. Nós estamos conversando aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio com o Dr. Rodrigo Fortes, fisioterapeuta, acupunturista e mestre em ortopedia pela Universidade de São Paulo, USP, que hoje está nos falando sobre os cuidados com a nossa coluna. Dr. Rodrigo, quando uma pessoa sentir dor na coluna, qual o melhor procedimento a tomar? A dor na coluna, ela não deve ser nunca menosprezada, nunca. O que acontece muito hoje é que as pessoas menosprezam suas dores. A dor é sempre um sinal que algo está errado com o nosso corpo. E nós não podemos mascarar tomando analgésicos de forma paliativa, sem indicação de um profissional. Primeiramente, aconteceu uma dor na coluna. Se essa dor não sarou, se ela não desapareceu em uma semana, corra para um especialista, porque existem estruturas da coluna que, quando são lesionadas, não há regeneração. Quando o disco da coluna é deslocado ou é lesionado de uma forma muito intensa, pode ser criado uma hérnia de disco, que é um quadro irremediável, é um quadro que não tem cura, somente tem controle. Então, se chega a tempo ao consultório, nós podemos fazer um diagnóstico inicial, já sanar aquele problema de desvio postural. Ali com 12 anos é a fase que deve se procurar um profissional especialista em coluna para que sejam sanados os desvios posturais e que lá na frente isso não se transforme numa dor. Mas se está doendo já a coluna, se essa dor não desapareceu em 7 dias, não mascare essa dor com analgésico, pomada, com absolutamente nada. Marque um especialista e procure saber por que é que está acontecendo essa dor. Para evitar essas dores, quais são as dicas para a dona de casa? Vamos aqui especificar algumas dicas referentes a dúvidas que existem no dia a dia e muitas vezes as pessoas ainda não pararam para pensar sobre isso. Existe uma ferramenta muito utilizada em casa hoje que chama-se computador. Nós temos que sempre estar atentos à altura da cadeira. Essa cadeira deve ter apoio para os cotovelos e as mãos devem estar repousadas sobre o teclado de forma que você alcance as teclas com movimento somente com as mãos e não movimentando o braço para alcançar essa tecla. Então os braços devem estar apoiados, as mãos debruçadas, os antebraços debruçados sobre a mesa e as mãos somente teclando. Nunca permanecer sentado por mais de 30 minutos. Nunca, absolutamente nunca. Levante, ande por 1 ou 2 minutos, espreguice o corpo, tome uma água e daí volte ali a sentar. Passando para as tarefas domésticas. A primeira coisa que sempre lesiona a coluna, a altura do cabo de vassoura. Embora uma pessoa tenha 1,90 m e a outra tenha 1,60 m, o cabo da vassoura que as duas compram tem a mesma altura. Então é preciso, pegue um caninho de PVC, um pouquinho mais grossinho que o cabo da vassoura, meça 35 centímetros desse cano e encaixe ele na ponta da vassoura. Da vassoura, do rodo, coloque prolongamento na pá de lixo também. Você vai ver que é como se aliviasse a coluna no momento da execução daquele movimento. Você tem que varrer o chão e passar o rodo com os braços e não com a coluna. Quando ficar em frente a uma tábua de passar roupa ou em frente à pia, nunca permaneça parado ali por mais de 30 minutos. A mesma regra que eu disse para quem utiliza os computadores.
Então ficou ali, coloca ali, pega 2 listas telefônicas, coloca no chão e descansa um dos 2 pés, ora o pé esquerdo, ora o pé direito. Então cansou o pé esquerdo, puxa a lista para o lado e põe o pé direito em cima. Assim consegue um relaxamento da coluna lombar e não permaneça muito tempo ali naquela posição. E a terceira dica que eu poderia dar é a seguinte: para poder lavar um pano dentro do balde, o balde nunca deve ficar no chão. Coloque esse balde em cima da mesa, porque não há necessidade de arcar o corpo e ficar arcado sobre o balde enquanto se torce aquele pano. Parecem dicas simples, mas quando repetido inúmeras vezes ao longo da vida, existe a destruição da coluna, porque um dos movimentos que mais destroem a coluna é, primeiro, ficar sentado por muito tempo, por conta da compressão que isso gera, e o movimento de arcar o corpo para a frente por vezes repetidas. Isso gera lesão no disco e ao longo do tempo a pessoa pode adquirir uma protusão do disco, que é um pequeno deslocamento dele, ou até mesmo chegar a um quadro grave de hérnia de disco que pode até levar à cirurgia e à invalidez. Então, muito cuidado com a coluna, muito cuidado. A coluna merece muito cuidado porque são doenças que às vezes não têm cura. Certo. Quais então os cuidados que as gestantes devem tomar para evitar o sobrepeso na coluna? Em relação às gestantes, a gestação era um momento especial na vida da mulher. Mas existem algumas alterações que acontecem no corpo da mulher e o que leva a aumentar o risco de lesões nessa fase é que essas modificações, tanto quanto o ganho de peso, acontecem num período de tempo muito curto. E não há chance do corpo se adaptar a essa mudança, ou seja, para que uma coluna fique bem alinhada, é necessário que nós tenhamos músculos fortes para manter esses 33 ossos empilhados. No caso em especial da gestante, a barriga cresce para frente e pela modificação do eixo de movimento da coluna, a coluna é arrastada para frente junto com a barriga. Isso, se a musculatura de trás da coluna não tem força suficiente para segurar essa coluna na posição adequada enquanto a barriga cresce, pode-se acontecer um aumento muito grande no ângulo das vértebras da região lombar e acontecer uma compressão nervosa durante a gestação. Eu queria salientar que não existe desvio postural gestacional, não existe coluna torta durante a gestação. Não, absolutamente. A gestante já tem um desvio postural que não é diagnosticado antes da gestação e isso é piorado com o aumento da barriga e o arrasto da coluna, sendo essa musculatura que envolve a coluna insuficiente para segurar esse movimento. Então a dica que eu poderia dar: antes de engravidar, procura um fisioterapeuta, faz um exame postural, faz uma radiografia para ver se está tudo ok. Se já tem alguma queixa de dor, trate essa dor antes de engravidar. Equilibre todo esse sistema de funcionamento, que a coluna depende da força dos músculos. Então equilibre toda a função desses inúmeros, são dezenas de músculos que circundam a coluna. Então mantenha essa coluna saudável para depois engravidar. A gestante engravidou, ela necessita do amparo do obstetra, que vai cuidar da saúde dela e da criança ao longo do desenvolvimento, e necessita também, hoje em dia, com os critérios mais modernos, de acompanhamento de fisioterapeuta. Então o fisioterapeuta tem que acompanhar essa gestante para não deixar que ela ganhe muito peso ao longo, para que condicione o corpo dessa gestante e que, acima de tudo, dê um respaldo clínico para a questão postural. Aumente a força desses músculos ao longo do tempo enquanto a barriga vai crescendo. Então a barriga cresce, a força tem que crescer proporcionalmente. A criança ainda não nasceu, a barriga está grande, a melhor posição para dormir é de lado. A gestante deve evitar permanecer longos períodos sentado, porque naturalmente a coluna já é muito agredida sentado, com excesso de peso é mais agredida ainda, porque aumenta ainda mais a compressão sobre os discos. Atividade física de baixo impacto e atividades de resistência com a liberação do obstetra, que é quem cuida da saúde da criança inicialmente. Então, para não prejudicar, a gente entra em contato com o colega, vê se está tudo ok e inicia todo esse condicionamento do físico e da coluna, a preparação do corpo para o parto. Isso pode até levar, dentro da fisioterapia uroginecológica, hoje em dia, nós podemos até facilitar um parto natural,
preparamos para que o pós-parto seja menos dolorido. Então a criança vem sendo gerada, a gestante vai se cuidando, fazendo uma hidroginástica, com acompanhamento, fazendo acupuntura para manter a ansiedade em dia, drenagem linfática para não manter muito líquido retido dentro do corpo, para não elevar a pressão arterial. Nasceu a criança, as modificações no ambiente, onde vai trocar a criança tem que ficar acima da altura do umbigo ou até na altura do umbigo da gestante, mais ou menos na área da cintura. É ali que tem que acontecer a troca de fraldas, enxugar a criança, trocar a roupa, para não necessitar cá o corpo para frente. E hoje as grandes clínicas já têm isso, e grandes centros de reabilitação já têm, que é a reabilitação pós-parto, que onde você induz uma melhora mais rápida, uma cicatrização de uma ferida por conta de uma cesariana, da readequação postural, do ganho do peso adequado, no menor espaço de tempo. Então, cuidado, tem que fazer fortalecimento depois que a criança nascer, porque o bracinho da mãe tem que ficar forte, a coluna da mãe vai ter que ficar forte para aguentar o peso da criança, porque senão vai gerar lesão na coluna no pós-parto. Então, cuidado antes de engravidar, cuidado durante a gestação, cuidado após a gestação. Esse é o segredo para que a coluna se mantenha saudável ao longo da vida, mesmo nessa fase maravilhosa que é a geração de uma criança. E agora as dicas para todos nós dos cuidados diários com a nossa coluna para prevenirmos as dores. Existem 3 questões extremamente importantes para a saúde da coluna, que antigamente, em função da ciência não conhecer a importância delas, nós não dávamos muita ênfase, mas hoje sim. Primeiro, calçado. Calçados de salto alto já é bem claro, já é nítido e já é colocado que prejudicam a coluna. Mas às vezes me perguntam, doutor Rodrigo, você é contra usar calçado alto? Não, de forma nenhuma. Mas como especialista em coluna, como fisioterapeuta, eu sou a favor que ela utilize de uma forma sensata, de uma forma razoável, de uma forma cuidadosa. Então os saltos, eles devem ser alternados em função da altura. Um dia que eu utilizei um salto muito alto, e o que é um salto muito alto? Acima de 4 centímetros. No outro dia eu vou colocar um salto menor, não há necessidade de todos os dias usar o mesmo. Se utilizei pela manhã, à noite eu vou sair, não vou colocar um salto alto novamente. Tem que ter um pouquinho de bom senso, a coluna sofre muito. Chegou em casa, 30 minutos andando com o pé no chão, descalço, para alongar toda a estrutura da sola do pé, que fica mal posicionada ao longo do dia. Faz uma aguinha quente, coloca o pezinho de molho, depois de ter usado um salto alto. Quando estiver sentado e a mesa permitir que for uma mesa fechada, retire o calçado, porque já é comprovado que o uso do salto alto deforma a musculatura da panturrilha, que é a batata da perna, e deforma a espessura do tendão de Aquiles, que fica lá embaixo. E isso pode levar a alteração postural, porque os músculos eles trabalham em cadeia. Então o lá de baixo influencia o de trás da coxa, o de trás da coxa influencia a musculatura do bumbum, a do bumbum influencia da coluna lombar, que influencia de cima das costas e assim vai. Então cuidado com o calçado. Tênis é sempre a melhor opção. O tênis ele retira 40% do impacto gerado em cima da articulação na hora que estamos andando. E não é pequeno. Uma pessoa com 80 quilos, quando ela anda, ela gera um impacto de 160 quilos dentro da articulação. Se usa um tênis, é retirado 40% desse impacto. Colchão. É uma dúvida cruel. Tenho dor nas costas, tenho que dormir no estrado. Tem que dormir no colchão ortopédico. Não existe nenhuma comprovação científica sobre isso. Colchão pode ser de espuma, pode ser de mola ou pode ser ortopédico. A escolha fica de acordo com o critério de cada um, de acordo com o conforto que cada um estabelece para si. O fato é que todos os tipos de colchão, eles devem a cada 15 dias, você pega ele, vira a cabeça para o pé e o pé para a cabeça, em sentido horário. A cada 15 dias faça um rodízio desse. A cada 2 meses, ou seja, a cada 8 vezes que você virar esse colchão, você tem que virar a face do colchão. A face que estava no estrado você põe para cima e a outra põe para baixo. E começa de novo a cada 15 dias fazer isso. Dependendo da marca e da densidade, a densidade é um selo que tem do lado do colchão, que todos devem observar,
e nesse selo diz quanto esse colchão aguenta de peso, ou seja, qual é a capacidade dele de se deformar enquanto o peso está em cima e voltar à posição original depois que você retira o peso. Chama-se densidade. Você comprando a densidade adequada ao seu peso e fazendo esse rodízio, dependendo da marca, o colchão pode durar de 5 a 10 anos. O travesseiro, existe um modelo de travesseiro hoje no mercado com um material chamado viscoelástico. Esse é o melhor travesseiro que tem hoje em dia. Porque ele é um material termomoldável. A gente põe o apoio da cabeça, com o calor que a cabeça gera, esse material vai se moldando. E o mais importante de tudo é apoiar o pescoço enquanto está deitado. Ou dormir sobre o lado direito ou dormir sobre o lado esquerdo. Nunca durma de barriga para cima nem de barriga para baixo. Se alguém estiver operado e tiver que dormir de barriga para cima, coloque um travesseiro bem alto debaixo dos 2 joelhos e mantenha os joelhos dobrados com esse travesseiro embaixo enquanto não puder virar de um lado ou de outro. Mas a melhor posição é deitado de lado, o travesseiro apoiando a cabeça e o pescoço. Então empurra o travesseiro para o espaço que compreende entre a orelha e a ponta do ombro que está para baixo. Pede para uma pessoa ver se a sua cabeça está alinhada com o eixo da sua coluna. Se a cabeça estiver desviada para cima é porque o travesseiro está muito alto. Se estiver desviada para baixo é porque o travesseiro está muito baixo. Então adeque a altura do travesseiro de acordo com a sua altura. Uma dica que eu dou, vão até as lojas e faça o test drive do colchão e do travesseiro. Peça licença, tira o calçado e deita no colchão para ver se é aquele. Pode ser de mola, pode ser de espuma, pode ser ortopédico. O importante é que faça todas essas modificações, essas condutas, para que o material dure bastante e para que você não durma sobre um colchão deformado e acorde todos os dias com aquela dorzinha na coluna. Quem está assim, acordando de manhã com dor na coluna e essa dor desaparece ao longo do dia, provavelmente está dormindo num colchão esburacado ou num travesseiro à altura inadequada. Ok, nós agradecemos a sua participação, Dr. Rodrigo, e deixamos um espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço ao convite, sempre à disposição. Eu tenho um imenso prazer em informar as pessoas. Eu digo que sempre que a ciência, só vale a pena nós, cientistas, fazermos a ciência se fizermos com o propósito de disseminar, de colocar essa ciência para frente, de falar sobre isso. A ciência guardada na gaveta, ela não vale para nada. E eu acho que falarmos sobre saúde da coluna, isso é uma questão de saúde pública. Muita gente consegue adquirir a saúde somente com a orientação. Às vezes é uma coisinha ou outra que está fazendo em casa. Mas uma dica que eu posso deixar é que cuide com muito carinho da coluna de vocês. Cuide, porque a gente só nasce com uma coluna. E depois que a doença chega, bate aquele peso na consciência da gente, fala, poxa vida, por que eu não cuidei com mais carinho dessa minha coluna? Então dê atenção, ouça o seu corpo. Se ele está te dizendo que naquele momento tem uma dor, saia daquela posição que você está. Não insista fazendo aquele trabalho só para você acabar aquele trabalho e esqueça da dor. Não faça isso. Sempre que tiver uma dor, meus queridos, parem o que vocês estão fazendo, deixa aquela dor passar e procura saber por que é que estava acontecendo. Cuide com muito carinho. A coluna é um meio de comunicação, ela guarda dentro dela o meio de comunicação do cérebro com o corpo. Com todos os nossos órgãos, fazem comunicação via medula, salvo o coração, que não é via medula. Mas cuidem muito bem de suas colunas, eu espero que elas durem muito tempo. E espero que vocês não precisem de mim para cuidar de doenças da coluna, e sim a respeito da saúde. E falando nisso, vou deixar para vocês aqui o site da minha clínica. Quem está aí na internet pode digitar clinicarodrigofortes.com.br www.clinicarodrigofortes.com.br. Lá nós temos várias informações, contato, pode me mandar pergunta, estou à disposição. E aos meus amigos da Rádio Boa Vontade, aquele muito obrigado e sempre à disposição de vocês. Um grande abraço a todos.
Muito obrigada. Nós conversamos com o Dr. Rodrigo Fortes, fisioterapeuta, acupunturista e mestre em ortopedia pela Universidade de São Paulo, USP, que nos trouxe hoje importantes dicas de cuidados com a nossa coluna. Você, ouvinte, tem alguma dúvida? Então ligue 0300 1007 940. Deixe aí também a sua sugestão de temas para as nossas entrevistas de saúde aqui no programa Viver é Melhor.